Existe uma injustiça específica que poucas pessoas conseguem nomear, mas muitas já sentiram na pele. Ser perseguido, não pelo que você fez, mas pelo que você já deixou de ser. Você constrói algo do zero, sem herança, sem padrinho, sem rede de proteção, e mesmo assim, alguém aparece decidido a provar que você não merece o que construiu. Victor Hugo escreveu quase 1000 páginas sobre esse exato mecanismo. E o nome do personagem que carrega esse peso é conhecido até por quem nunca leu o livro: Jean Valjean. Tem um tipo de perseguição que não precisa de prova, precisa só de suspeita, repetida com convicção suficiente, por tempo suficiente. É a pessoa que monta um negócio sozinha, sem herdar nada, sem atalho, e no momento em que começa a dar certo, vira alvo. Não porque errou, mas porque alguém decidiu que sucesso construído por gente como ela é, por definição, suspeito. Jean Valjean sabia exatamente o que isso significa. E o mais perturbador na história dele não é a injustiça em si, é o quanto ela persiste, mesmo depois que ele já não é mais o homem que um dia foi. Jean Valjean passa 19 anos na prisão por roubar um pão. Sai marcado, sem documento que sirva para alguma coisa além de fechar portas. Um bispo o acolhe, ele rouba a prataria da casa, e o bispo, em vez de entregá-lo à polícia, diz que também deu a ele os castiçais de prata. Um gesto de graça que Valjean carrega pelo resto da vida, como uma dívida que precisa honrar, não pagar. A partir daí, ele reconstrói tudo, muda de nome, se torna Madeleine, funda uma fábrica, gera emprego para uma cidade inteira, se torna prefeito. Tudo isso sem herança, sem sobrenome que abra porta, sem ninguém que o apadrinhasse. Só trabalho, disciplina e a decisão diária de ser um homem diferente daquele que entrou na prisão. E é exatamente nesse ponto que Javert entra. Javert não é um vilão no sentido comum. Ele é pior que isso. É um homem convencido de que está certo. Inspetor de polícia, rígido, movido por uma fé quase religiosa na lei escrita. Para Javert, quem já foi condenado uma vez está condenado para sempre. Não existe reforma possível. Existe só a etiqueta que a lei colou e que nada, nem décadas de integridade, nem uma cidade inteira testemunhando o caráter do homem, consegue descolar. Javert persegue Valjean por anos. Não porque tenha provas de que ele fez algo de errado depois da prisão, mas porque para ele, o passado é a única coisa que importa. O presente, a transformação, o bem que Valjean fez, tudo isso é irrelevante diante do arquivo. O que Victor Hugo descreve através de Javert é um mecanismo psicológico que a psicologia social só formalizaria muito depois: a diferença entre justiça e legalismo. Justiça olha para a pessoa inteira, quem ela foi, quem ela é, o que fez com a segunda chance. Legalismo olha só para o registro. E o legalismo tem uma vantagem perversa: ele nunca precisa se atualizar. Uma vez que a etiqueta é colada, ela vira permanente. Não porque seja verdadeira, mas porque é mais fácil de administrar do que a complexidade de um ser humano em transformação. Isso tem um nome em psicologia social: viés de confirmação retroativo. Quando alguém já decidiu que você é o tipo de pessoa que faz isso, cada ação sua, mesmo as boas, passa a ser lida através desse filtro. Sucesso vira suspeita. Prosperidade vira prova de golpe. E quanto mais você tenta provar o contrário, mais a perseguição se intensifica, porque aos olhos de quem já julgou, a própria defesa aparece: confissão. Valjean nunca escapa de Javert através de argumento. Ele escapa através do tempo, da persistência e, em determinado momento, através de um ato que nem o próprio Javert consegue processar dentro da lógica que sempre usou.
O momento mais decisivo do livro não é uma fuga, é uma escolha. Nas barricadas, Valjean tem Javert à sua mercê. Poderia matá-lo, resolver de vez a perseguição que o assombra há décadas. Em vez disso, ele o liberta. Javert, que vive inteiramente dentro da lógica do merecimento, cada ato pago exatamente na moeda que merece, não consegue processar ser perdoado por um homem que ele passou a vida inteira tentando destruir. A misericórdia de Valjean não cabe dentro do sistema mental de Javert. E é esse colapso, não uma prisão, que finalmente o derruba. A tradição bíblica descreve esse exato paradoxo. A graça não é justa, no sentido comum da palavra. Ela não calcula o que a pessoa merece. Os castiçais do bispo não foram dados porque Valjean merecia, foram dados porque alguém decidiu que a dívida não precisava ser cobrada até o fim. E é essa mesma lógica, décadas depois, que Valjean oferece a Javert nas barricadas. Quem constrói algo com integridade, do zero, sem padrinho, e ainda assim é perseguido pelo que já deixou de ser, carrega uma dor específica, a sensação de que nenhum tempo de bom comportamento é suficiente para pagar uma dívida que, na cabeça de quem julga, nunca termina. Mas a história de Valjean sugere outra saída. Ele nunca convence Javert de que está certo. Ele simplesmente continua sendo o homem que decidiu ser, até que a única resposta possível ao julgamento injusto for a integridade que continua, dia após dia, mesmo sem reconhecimento nenhum. Se você constrói alguma coisa com as próprias mãos, sem herança, sem atalho, e mesmo assim sente o peso de ser julgado por um passado que não te representa mais, talvez a pergunta não seja: quando vão parar de me perseguir? Talvez seja: eu vou continuar sendo íntegro, mesmo que ninguém nunca reconheça isso? Valjean nunca precisou da aprovação de Javert para ser quem era. Precisou só continuar. E há um convite antigo que ecoa exatamente isso: que aquele que persevera até o fim, mesmo sem ser visto, mesmo sem ser justificado pelos homens, encontra uma justiça que não depende de arquivo nenhum. Os outros podem nunca encerrar o processo, mas o seu nome já foi lido em outro tribunal, e lá, o julgamento é outro.